gente, no quadro Minha Conversão de hoje, eu tenho o privilégio de receber ele que é pastor, mestre em hebraico, coordenou a comissão que traduziu a Bíblia para o português, a famosa versão NVI, Luiz Saião. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre as coisas que Deus faz na vida da gente. Com certeza. Obrigado pelo privilégio de estar aqui no canal. O senhor é uma grande referência. Então vamos começar pelo nome do quadro, né? Como foi a sua conversão? Então, Felipe, a minha história ela é um pouco inusitada, né? Porque eu não venho de um contexto evangélico, né? E eu tive uma história infantil meio difícil, eu não convivi com os meus pais biológicos, morei com avô, depois com tios, primos, assim, parentes, né? E assim, vamos dizer, fui mudando de uma casa para outra. Mas apesar disso, eu tinha, vamos dizer, uma curiosidade muito intensa desde criança e ao mesmo tempo uma lacuna emocional muito profunda e intensa, né? De modo que aos 10 anos de idade eu já vivia uma convulsão interna, né? E eu era um aluno muito problema, né? Apesar de querer saber de tudo e de até mesmo de confrontar os professores na classe, eu me tornei muito violento, né? Eu era basicamente o pior aluno do colégio. Eu nasci, morava no centro de São Paulo, né? E com isso, a minha situação interna foi piorando bastante. E aí, antes de eu ter uns 11 anos de idade, né, eu entrei numa crise. Eu cheguei até a achar uma Bíblia na casa em que eu vivia, li um pouco, fiquei impressionado com algumas histórias. E aí, um dia eu estava no auge do desespero, eu morava no sexto andar de um apartamento e tinha vontade de me jogar lá de cima, né? E aí eu olhei para cima, assim, um dia que eu vi até as nuvens no céu, assim, e eu falei: Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque eu acho que a vida não vale a pena, não faz sentido, né? Não demorou muito tempo, eu tinha 11 anos, eu recebi um convite para sair de São Paulo. Um primo meu que tinha feito medicina na USP e estava morando no interior do Tocantins, na época norte de Goiás, e era médico lá. E naquela, né, de saber o que vai ser, o que não vai ser, eu aceitei, né, e fui para lá com ele. E ele tinha filhos menores, a esposa era de base presbiteriana, né? Então tinha material cristão na casa, né? Na cidade não tinha igreja presbiteriana, é a cidade de Miracema do Norte na época, tinha uma pequena igreja batista. E então eu comecei a ouvir coisas do Evangelho, vi pessoas assim mudadas pelo poder do Evangelho que me chamou a atenção. E um belo dia, em junho de 1975, eu fui para o quintal da casa na parte da manhã, por volta de umas 9 horas, assim. E aí eu peguei, né, como se diz, um rastelo, um ancinho, e comecei a recolher as folhas que tinham caído da mangueira ali, né? E aí, meio despretensiosamente, eu comecei a cantar aquilo que eu estava ouvindo nos discos, né? E aí eu, por volta das 10 da manhã, eu cantei assim: é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz, né? Crer só nele agora de todo o coração. Meninos, sem demora, aceitai a salvação. Quando eu estava cantando isso, de repente, é como uma coisa tivesse me atingido do alto para baixo, assim, né? Como um negócio me invadisse, assim, quase sem, sentindo fisicamente algo. E aí eu tive uma percepção intensa dentro de mim do que Deus tinha feito em Cristo. E na hora eu pensei: como assim? Mas eu não pude viver nem com meus pais, nunca fui razão de ser de nada. Como assim o Criador do universo se importa comigo? Aí eu, na mesma hora, eu senti vergonha e assim, uma indignação por todas as coisas erradas que eu tinha feito, de violência, de mentira, de todo tipo de coisa ruim. E aí eu não aguentei e comecei a chorar. Eu caí ajoelhado ali, baixei, né? E naquela hora eu falava: o que está acontecendo? O que é isso? Né? Eu não entendia nada do que estava se passando.
E aí eu falei, né? Eu tinha 12 anos de idade, né? Completei 12 anos em abril, isso foi em junho. E aí eu falei, caramba, o homem não chora, como é que eu estou fazendo todo esse aqui? E aí eu tentei me esconder, né? Me esconder porque eu não conseguia segurar aquilo. E eu fiquei atrás de uma pequena casinha que guardava materiais ali. E aguentei aquele tranco assim, né? E aquele dia foi curioso que eu fiquei, como é que eu poderia chamar? Quase como que meio narcotizado, assim, meio flutuando, sabe? Não sabe se você está. Fora do ar. É, meio assim, parece que o wireless caiu, você não está funcionando direito. E eu passei aquele dia assim, e aquela noite eu dormi. Aí eu acordei no outro dia de manhã. Fazem 50 anos isso. Eu acordei, eu tinha uma angústia, um peso, uma dor, um negócio indescritível dentro de mim. E aí aquilo tinha sumido, tinha saído. Eu falei, o que que aconteceu? E aí eu olhei lá fora, assim, pela janela, e estava perto do muro. E eu vi a formiga andando no muro. Eu vi a formiga andando no muro, parecia a entrega do Oscar, né? Eu achei a coisa mais espetacular, né? Eu peguei uma folha, fiquei olhando, né? E vi as ranhuras da folha. Então, assim, a impressão que eu tinha é que eu tinha desembarcado no mundo, né? E estava vendo ele pela primeira vez. E aí foi um negócio doido, porque eu comecei então a ler a Bíblia, a ler o Novo Testamento. Em pouco tempo eu li ele inteiro, né? E logo fui me batizado em setembro, eu procurei a igreja. E aí então Deus mudou a minha vida e eu passei o resto da vida procurando saber, né, qual foi a placa do caminhão que me atropelou. Aham, com certeza. Eu tive, né, a experiência e depois eu fui entender o que era aquilo, né? Então, assim, realmente foi uma coisa ah, extraordinária que eu estou tentando compreender com detalhes até hoje. Que bênção. Como que foi o direcionamento do Senhor para você virar pastor, depois estudar hebraico? Como que foi um pouquinho disso? Então, eu não sei se eu virei pastor e se eu estudei direito, né? Porque o que aconteceu comigo foi um negócio assim, eu fiquei absolutamente encantado com a obra de Deus, com Cristo, com o reino. E aí eu, como eu disse, na base dessa curiosidade, eu fui atrás de tudo, né? E aí, aos 13 anos, um ano depois, a gente estava num culto que houve uma mensagem, vamos dizer, de consagração, de dedicação, e quando se cantava um hino, por meus delitos expirou, né, Jesus, a vida e luz, eu fui à frente. Na época era o pastor Gunther Carlos Krieger, lá na igreja, e entendi plenamente que a minha vida só fazia sentido se ela fosse dedicada ao Deus que tinha me achado daquela forma, né? E então com isso eu passei a ler, a estudar. Eu fiz os cursos, mas assim, eu corri atrás por mim. Teve um ano na vida que eu li 200 livros num ano, né? Então Nossa, eu li bastante. bastante, né? Aí eu voltei para São Paulo e eu queria saber o que, que eu ia estudar. E eu resolvi, né? Eu tinha até interesse em estudar ciências exatas, mas eu falei, acho que não vou conseguir usar isso no meu propósito maior. Então eu fui estudar linguística. Logo eu me dediquei a tentar ler outras línguas. Eu, com mais ou menos uns 17, 18 anos, eu já conseguia ler inglês, francês, espanhol, né? Eu aprendi a ler francês um pouco na escola e com livros que eu peguei do lixo, porque a escola jogou os livros fora e eu fui lá e li os livros de todas as, né? Então, aí eu comecei estudando linguística na Universidade de São Paulo, né? E logo eu me direcionei para estudar hebraico, né? Porque eu falei, bom, se eu quero aprender mais da Bíblia e todo o texto praticamente, né? Ou está em hebraico ou está com uma mentalidade, né, de autores que pensavam em hebraico. Então eu fui estudar língua, cultura, literatura, tudo detalhadamente, e depois fiz mestrado nisso, fiz tese na área de literatura bíblica, né, no hebraico antigo. E fiz também teologia, né, então me voltei para essas áreas de linguística, hebraico e também bastante exegese grego no estudo teológico, né? E aí eu passei então a me dedicar e casei cedo, né? Tenho hoje
5 filhos e 4 netos, né? Oh, Uma que família benção. que cresceu bastante. E aí desde cedo eu pensei, né? Na época quem me ajudou muito na minha caminhada foi o Dr. Russell Shedd, né? E então eu, eu pensei de uma maneira diferente, né? Eu não sou uma pessoa que, como as pessoas imaginam, não, um dia o cara acordou e teve um chamado, agora eu vou ser pastor. A minha questão era como é que eu podia servir no reino de Deus. E minha conclusão, conversando com o Shed e tal, eu entendi que um caminho adequado para isso seria me envolver diretamente no ministério, né? E então eu fui, né? Fui consagrado bastante cedo, né? Com 24 anos de idade, para o ministério pastoral. E aí eu passei a, vamos dizer, a me dedicar simultaneamente a diversas áreas, né? Eu comecei a ajudar igrejas, igrejas em situação muito necessitada, convivi com gente de um contexto muito pobre, muito limitado, ao mesmo tempo em que eu dava aula em seminários. Eu comecei a dar aula bastante cedo também, e também logo me envolvi com o Ministério da Literatura, por causa do aprofundamento nas línguas bíblicas, né? E logo, sim, eu consegui inclusive até conversar em hebraico, além de entender. Hoje eu lido aí com umas 8, 10 línguas sem muita dificuldade, né? Ah, e aí então eu fui convidado, né? Para, sob indicação do próprio Dr. Shedd, para trabalhar na coordenação do projeto da nova versão internacional, né? Da versão primeira, né? Que foi impressa até 2011. Hoje tem um outro projeto diferente que desenvolveram posteriormente, né? E aí, então, eu traduzi vários livros, eu trabalhei na área editorial de livros acadêmicos, teológicos, me envolvi com seminários como professor, como diretor no Brasil, nos Estados Unidos, dei aula em Portugal, em alguns outros lugares também. E hoje eu sou conselheiro acadêmico da Faculdade Batista Pioneira, né? E tenho também me envolvido com outros seminários e faculdades. Aí, então, com um histórico de ter coordenado a nova versão internacional, também desenvolvi o projeto da Almeida 21 e fui o supervisor exegético da mensagem, né? E desenvolvi o projeto da Bíblia brasileira, que agora vai ser relançada como Bíblia RTM Brasil, né, que é uma Bíblia feita totalmente aqui, e o projeto do Rota 66, que é um comentário bíblico falado, que lançou agora também uma Bíblia de estudo pela editora Geográfica, e se tornou um projeto de comentário bíblico mundial. Ele foi importado pela TWR, Trans World Radio, e está sendo ouvido na Indonésia, está sendo ouvido no Japão, né, em mandarim, né, na China, em inglês, em espanhol. Então, assim, foi uma jornada bastante longa. E também atuo pastoralmente, né, na Igreja Batista Nações Unidas, uma igreja com foco muito forte, tanto na ação missionária, como numa teologia equilibrada e no ensino bíblico aprofundado, e ao mesmo tempo sendo uma igreja para os tempos atuais, contemporânea, né? E aí, e com tudo isso, hoje eu funciono muito limitadamente depois de graves problemas de saúde aqui que a gente tem enfrentado, apesar, né, da graça de Deus conduzir, né, situações muito especiais nesse contexto todo. Pastor, muito obrigado, viu, por você ter topado esse convite. E eu vou caminhar para a minha última pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que participa, que é a seguinte: se o senhor pudesse ter um encontro com Jesus encarnado agora, por 5 minutos, o que o senhor perguntaria para ele? Eu acho que a minha primeira pergunta é: o que foi que aconteceu naquela manhã de junho de 1975? Como é que é aquilo? Porque, assim, tem coisas, né, que a gente pode, assim, traduzir na nossa razão, né? Uhum. A gente pode, talvez, fazer de tudo para explicar e mostrar tal, mas uma das coisas extraordinárias, eu me lembro de uma famosa frase que vem de avivalistas aí do século XIX, dizendo que quando a gente chegar na eternidade, e que a gente puder dar de cara
com a enormidade das nossas maldades, pecados e erros, e perceber como a justiça de Deus deveria nos ter condenado e como a graça e o perdão de Cristo nos salvou, nos perdoou de maneira tão impressionante que a gente vai ver isso, vai fazer assim. Isso É vai, verdade. e isso vai durar a eternidade toda, esse, né, que a pessoa vai fazer. Bom, a impressão que eu tenho, assim, o que eu senti, que aconteceu comigo, eu era uma pessoa para ter uma série de problemas emocionais assim incontornáveis. Eu era a pessoa mais odiosa do planeta. Eu sei o que havia dentro de mim. Então, o que aquilo fez, o que aquele negócio e atingiu o que a gente pode chamar de amor incondicional, né? Eu me lembro ouvindo o hino, né? Ainda que o mar todo fosse tinta e todo o céu fosse papel, as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, mesmo assim não se poderia descrever o amor de Deus. E foi isso que aconteceu. Então, se Jesus pudesse chegar para mim e falar assim, ó, deixa eu te dizer o que foi, eu acho que eu faria assim a eternidade toda. Pastor, muito obrigado, viu? É um grande privilégio ter o senhor aqui. O senhor é uma grande referência para mim e no meio teológico. Obrigado mais uma vez, viu? Tá bom, Deus abençoe, um grande abraço a você e a todos aí, que a graça de Deus multiplique a sua bênção sobre todos. Amém. Amém, amém. Até a semana que vem, gente.